Ok. Nós estamos aqui esperando o pessoal ser avisado para começar. Estamos aqui fazendo a nossa live de hoje, de toda sexta-feira, né? Como vocês sabem, nós temos feito aí um trabalho, eu acho que bonito, sabe? Bonito de passar informações para as pessoas, compartilhar o máximo possível. E eu acho que a gente está exatamente no momento onde nós precisamos compartilhar. E é isso que nós estamos fazendo, né? É compartilhando conhecimento, compartilhando coisas importantes para todos nós. E este momento é um momento especial porque nós vamos falar sobre um tema de evolução pessoal e evolução profissional. Então, por isso que eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, filhote, que bom que você está aí. Meu filho está aí, a Aline também. Sejam muito bem-vindos, né? Então, oi para vocês. Vão me dizendo se está ok o som, principalmente, porque às vezes a gente não sabe se o som está bom ou não. Então, me falem como é que está o som. Me parece que, não sei, filho, você só está rindo aí, não sei se está legal ou não. Olha, olá, Regina, tudo bom? Que bom que você está aí. Então, ótimo, me parece que o som está bem legal. Bom que você está aí, Regina, fico feliz. Anotei o seu aniversário, tá, Regina, para não errar mais. Ótimo, né? Oi, Cida, que bom que você está aí também. O áudio tá bom aqui no Facebook, né? Então, me parece que tá legal tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, estamos prontos para começar. Então, mais uma vez, pessoal, boa noite. Eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, sou coach, psicanalista, consultora, professora da ESPM, enfim, mãe do César, principalmente isso. Mãe do César é avó de um bando de gente aí, né? De 3 bonitinhos, da Ayla, do Benício e do Tintim, mais conhecido por Valentim. Então, essa sou eu. Né? E eu acho que esse tema de evolução é um tema muito, muito, muito importante para todos nós. E que eu quero muito que vocês possam entrecruzar comigo, possam conversar comigo sobre esse tema, porque, como vocês sabem, eu nunca sou de me preparar muito, né? E no fundo as coisas acontecem e eu vou falando em função daquilo que vocês vão trazendo. Então, por favor, tragam. Vou aproveitar para dizer para vocês, por favor, né, se inscreverem na nossa página, né? Se inscreverem em todas as ações que nós fazemos, porque aí vocês ficam sabendo. Então, principalmente na nossa página do Instagram, do Facebook, ou mesmo na nossa página da FM mesmo, né, do nosso site, se inscrevam, porque tem vários e-books, tem uma série de coisas importantes para vocês. E aí, vocês se inscrevendo, vocês ficam sabendo do que a gente está fazendo. Oi, Constância, oi, Tiago, oi, Aline, enfim, oi para todo mundo que está chegando, sejam muito, 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 muito bem-vindos, né? Oi, Maria, né? Sejam muito bem-vindos e participar desse... Deb, tudo bem, querida? Então, ok, é muito bom estar aqui com vocês, né? Não vou ficar falando oi para todo mundo, porque senão eu vou ficar falando só oi e acabo não falando. Mas vamos falando se vocês estão gostando, se não estão, isso é importante para mim. Vão dando, né, o ok, né, o dedinho para cima, e isso me ajuda a saber se está ok. Bom, pessoal, vamos lá. Evolução. O que é essa história de evolução, né? Então, olha que coisa interessante. Evolução é um substantivo feminino. Então, a gente trabalha com essa questão de evoluir. A evolução, se é um substantivo feminino, está associado a algo próximo, inclusive, de gestação. Né? E a gente está sempre evoluindo. E o que é evoluir? Né? Evoluir vem de evolutio, né? Do latim,
e traz a questão de se desdobrar. Quanto mais eu me desdobro, quanto mais eu evoluo, né? Mais eu vou chegando a algum determinado local. Então veja que evolução, pessoal, é algo que é inerente ao ser humano. Então olha só, você está evoluindo nesse momento. Assistindo essa live, você está evoluindo. Você estava evoluindo, sei lá, fazendo o que antes da live, mas a evolução não para. A evolução, ela tem a ver com movimento. E veja, o mundo está em movimento. O mundo não para de evoluir. Então, vamos combinar que evolução não para. O ponto é se eu evoluo de uma maneira consciente ou não, ou se eu não evoluo de uma maneira consciente, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas, quer eu queira, quer não, a evolução acontece o tempo todo. Vamos pensar nessa pandemia? Vamos lá? Olha só, quem que está evoluindo nessa pandemia, né? Quer a gente queira, quer a gente não queira, nós estamos evoluindo. Né? A gente está indo por um caminho. Ontem eu fiz uma live bárbara junto com a Maria do Céu. Eu não sei se vocês viram. Se vocês não viram, por favor, acessem o Facebook e o YouTube. Acho que já deve estar lá. A Ana deve ter subido. Oi, Ana, que bom que você está aí. Isso, o que vai fazer? Mostra pra gente, né? A live que eu fiz ontem, a Maria do Céu dizia o seguinte, que nessa pandemia a gente está entrando como se fosse num túnel. E quer a gente queira, quer não, a gente vai sair desse túnel. O ponto é como que a gente vai sair desse túnel. E quer a gente queira ou não, nós vamos sair evoluídos. De alguma forma diferente, a gente vai sair. O ponto é se essa evolução que a gente vai ter é a evolução que a gente precisa ter, a melhor evolução ou não. Né? Então veja como é interessante essa questão da evolução. E a evolução, ela também está associada com o nosso código genético. Não tem jeito. Então eu quero, nesse momento, pedir a permissão para todos vocês, né? De mandar um grande beijo para uma pessoa muito especial, que não está mais aqui entre a gente, mas que com certeza é responsável por uma grande evolução minha, desde a evolução física, biológica, porque foi ela que me deu os genes, né? Ela e meu pai, mas foi minha mãe que me deu os genes também, né? E mais do que isso, que foi uma pessoa que a todo momento me puxava para evoluir. E hoje, dia 10 de julho, ela estaria fazendo 100 anos, né? Ela não está mais aqui, mas eu tenho certeza que ela está fazendo alguém evoluir aí em outras dimensões. Então, um beijo, mãe, para onde você estiver, e meu muito obrigada, realmente minha gratidão, porque, com certeza, e vou dizer para vocês que não foi só com coisa boa, não, viu? Porque a gente evolui com coisa boa e com coisa não boa, viu? Podem ficar tranquilos. Muitas vezes, aquelas pessoas que são aquelas pessoas mais chatas, aquelas que falam para a gente aquilo que a gente não quer ouvir, são aquelas pessoas que ajudam a gente a evoluir. Né? Por quê, gente? Porque dá uma chacoalhada. Agora, quer a gente queira, quer não, a evolução acontece sempre. Então, esse primeiro conceito, eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes sobre evolução. Então, primeiro, que a evolução acontece sempre. Porque a evolução, ela é natural. Se vocês pararem para pensar, uma planta, ela está sempre evoluindo. Mesmo que ela morra, ela vai estar evoluindo para uma outra dimensão, né? Ela vai estar voltando para a Terra, mas ela vai estar evoluindo. O Sol, ele vai evoluindo e vai trazendo dia, até que chega a noite, ele vai embora, chega a noite e começa a lua, e ele continua evoluindo e à noite também. Então, a natureza mostra pra gente que tudo evolui. Então, nós, seres humanos, evoluímos sempre. Tudo bem? Isso tá legal para vocês? Quem não concordar, por favor, coloca aí que tem uma outra posição, coloca aí que pensa de uma forma diferente, mas, por favor, vão colocando, tá? E claro, sempre respeitando a origem, né, qual é a sua extensão, muitas coisas que eu aprendo que me ajudam a evoluir muito estão associadas a todo um aprendizado com Rami Arani, Rami Shanaitá também, né? Então, veja, a gente evolui de diversas formas, a gente não evolui de uma forma só. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Aí, o que eu quero falar também? A evolução, por que ela é pessoal e profissional?
Porque tem algumas coisas da nossa área voltada mais para a nossa pessoa, para nós mesmos, e aí a gente pode colocar coisas como a evolução física, a evolução emocional, a evolução mental e a nossa evolução espiritual. Isso é evolução também. A gente não pode pensar que evolução é só a evolução profissional. Até porque, pessoal, quero colocar uma coisa para vocês. Quando a gente olha só para a evolução profissional e não para a evolução pessoal, a gente fica capenga. Do mesmo jeito que quando a gente olha só para a evolução pessoal e esquece a evolução profissional, também a gente fica capenga, né? Ou seja, a evolução pessoal e a evolução profissional precisam caminhar juntas, porque aí uma vai ajudando a outra a ir cada vez mais lá para cima. Vocês imaginam a seguinte situação: uma pessoa que tem uma evolução profissional fantástica, 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 cresce, vai lá, se desenvolve, faz mestrado, faz sexual, filho? O que? Ah, é também, desculpa. Mas eu estava pensando no físico. Quando eu falei evolução física, eu estava pensando em tudo isso, filho, né? Tá bom, é isso mesmo, tá bom. Mas vamos lá, vamos voltar. Imagina uma pessoa que vai... Oi, Rodrigo, tudo bem? Que legal que você está aqui, Calimã. Beijo, bom te ver aqui. Então, olha só, imagina só, uma pessoa que vai evoluindo profissionalmente, imagina isso, né? Uma pessoa que evolui profissionalmente e de repente se descuida do físico, não evolui fisicamente. E o que significa evolução física, né? Significa que ela não se cuida, come qualquer coisa, etc. Quando você vê, não é que não evoluiu, só que pode ter evoluído para uma doença. Percebe como é louco? Porque a doença também é uma evolução. Já pensaram para pensar nisso? Já pararam para pensar? A doença é uma evolução. Se eu não tomar cuidado, o meu físico, ele evolui para uma doença. E por quê? Porque, de repente, eu não fiz um trabalho comigo mesmo de uma evolução consciente. Aonde eu estou e para onde que eu quero chegar, né? E o que eu vou fazer para caminhar. Quando eu falei para vocês que realmente é genético, claro, a gente tem uma carga genética, quer queira, quer não, né? Então, essa carga genética deixa a gente ficar mais favorável para uma doença ou não, mas eu posso me cuidar. Isso não quer dizer que eu não possa me cuidar. Então, vamos lá, como é que eu faço, né? O pessoal que está aqui fala assim, tá legal, agora me diz como é que eu faço. Então, vamos lá, vamos passar algumas coisas. Primeiro aspecto que a gente tem que fazer é fazer um diagnóstico. Isso é tanto para a vida pessoal quanto a vida profissional. Vão falando comigo, vocês estão muito quietos, tá? Vão me falando o que vocês estão achando, o que vocês têm de dúvida. Primeira coisa é vida profissional, né? E vida pessoal, fazer um diagnóstico. Ou seja, como é que eu faço esse diagnóstico? Como é que eu estou? Né? Como é que eu estou hoje? Porque para pensar em evolução, eu tenho que partir de um ponto, né? Então, onde eu estou, como eu estou? Aonde que eu estou, né? Exatamente. Como é que eu estou? Né? Aonde que eu me encontro? Né? Onde que eu me encontro? Oi, Léo, tudo bem? Gente, vão mandando para as pessoas, caso vocês queiram que assistam, vão mandando, tá? Que aí as pessoas vão vendo como é legal também a gente poder parar para pensar na nossa evolução. Então, em primeiro lugar, como é que eu estou? Como é que eu estou fisicamente? Como é que eu estou emocionalmente? Como é que eu estou mentalmente? Como é que eu estou espiritualmente? Como é que eu estou com os meus namorados? Como é que eu estou em relação a tudo isso, né? Isso no pessoal. E olhando para o profissional, como é que eu estou profissionalmente? É muito interessante, pessoal, como às vezes a gente deixa para lá coisas que são absolutamente importantes, né? Como é que eu estou em relação às minhas competências, né? Quais são os feedbacks que eu tenho recebido? Então, esses feedbacks ajudam a gente se enxergar, porque às vezes a gente vai deixando a evolução acontecer do jeito que a natureza faz com que ela aconteça, ou seja, nos passos possíveis de serem dados pela natureza. Você não faz alguma coisa a mais, né? E às vezes você acaba sendo pego de surpresa, porque é a tal história, né? Eu vou urubupungar na rede live. Opa, muito bom, que ótimo, Léo. Então, olha só, às vezes eu acabo ficando preso em algumas situações porque eu não consigo estabelecer
para onde eu quero chegar. E aí, como eu não consigo, eu fico no diagnóstico, mas às vezes eu não olho para isso do jeito que eu tenho que olhar, né? E às vezes eu dependo de uma outra pessoa. Por isso que os feedbacks são muito bons. Eu vou entrecruzar com várias coisas que eu já ouvi na minha vida, porque, olha, parece que não me ajudaram muito. Falando do lado pessoal primeiro. Vocês sabem que uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, se você engordar, eu te deixo. De matar, né? Um idiota que fala um negócio desse, né? Mas falou. Mas sabe que foi legal? Porque a partir disso, eu nunca mais engordei. E eu sempre cuidei do meu corpo. Coisa que eu não teria feito se eu não tivesse ouvido isso. Sabe que é gozado, né, essa história? A gente fala assim, poxa vida, né? Que coisa mais maluca, né? Uma coisa tão chata de ouvir, né? Principalmente mulher, que eu odeio ouvir um negócio desses, né? Me fez muito bem. Até hoje, eu nunca engordei 1 quilo em relação ao que eu pesava na época, né? Claro que eu não tô mais com a pessoa, tá? Óbvio, né? Porque não tem como ficar com alguém assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes um feedback que a gente recebe faz com que a gente evolua, porque eu acho isso uma evolução. A partir daí, eu comecei a tomar muito cuidado, né, com o meu corpo, não o corpo gordo ou magro, mas a minha saúde. E quer queira, quer não, pessoal, hoje, né, eu acho que todos vocês sabem, se não, eu adoro falar, eu tenho 63 anos, né, e são 63 anos onde eu tenho uma baita disposição para fazer uma série de coisas. E talvez se eu não tivesse cuidado do meu corpo desde então, hoje eu não teria essa disposição, né? Então, veja como é importante. E olha, pessoal, uma coisa que é extremamente verdadeira, nós somos aquilo que a gente merece ser. Então, a nossa evolução é alguma coisa importante porque depende daquilo que eu, né, tô fazendo comigo hoje, né? Então, a Regina está dizendo o seguinte, importante transmita a crítica negativa e transformar em força motriz, e transmutar, né, a crítica negativa, exatamente, transformar em força motriz, exatamente isso. Às vezes é alguma coisa chata de ouvir, às vezes é um feedback que o teu chefe dá que não é legal, mas puxa, isso é uma força motriz que fala assim, cara, é isso aí que eu tenho que fazer, né? Nem toda crítica é negativa, é isso aí, Regina, é isso aí, né? Então, a partir do momento que eu sou capaz de receber um feedback, né? Seja ele profissional ou pessoal, eu posso evoluir com esse feedback, desde que eu não fique me sentindo mal, que, ó, coitadinha de mim, eu não devia estar sentindo isso, etc. Então, percebam que o fato de evoluir é uma decisão e escolha pessoal, né? Para onde você quer evoluir, como você quer evoluir. Então, vamos tecendo isso e, por favor, vão falando comigo para a gente... Oi, Dani, tudo bom, querida? Então, vamos conversando para a gente poder tecer essa história, né? Então, olha só. Então, primeiro lugar que eu estou dizendo, então, o que eu já falei? Primeiro, que a evolução é feminino, né? Um substantivo feminino. Então, tem a ver com aquilo que eu estou gestando para crescer e eu estou gestando. Então, claro que toda evolução, ela começa dentro da gente. A gente pode receber um feedback e esse feedback pode entrar ou não, porque é este feedback que vai fazer com que eu evolua ou não, desde que eu queira. Então, eu mesma já ouvi vários feedbacks que entraram por aqui e saíram por aqui, porque eu não fui capaz de digerir o feedback. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente é capaz de digerir esse feedback, a gente pode evoluir bem, né? Alguém está dizendo assim, amo receber feedback, me ajuda a enxergar e confirmar o que eu sei sobre mim. Exatamente. Desde que eu olhe para o feedback e fale, bom, esse é um empurrão para que eu possa evoluir. Então, vejam como é importante essa questão. Bom, então, eu preciso, o segundo ponto que eu falei é que eu preciso estabelecer um diagnóstico e saber aonde eu estou. E aonde eu estou nos vários aspectos, tanto pessoal quanto profissional. E quando eu falo no pessoal, lembrem-se, eu estou falando no físico,
no mental. Então, às vezes, físico a gente já falou um pouco, né? No mental, às vezes você percebe que você está com uma capacidade de raciocínio baixa, que você está com uma capacidade de memória ruim, né? Alguma coisa está acontecendo na tua mente que você não está entendendo bem. Você pode simplesmente ficar parado ou você pode evoluir em relação a isso, porque a evolução de uma mente não tratada dá no Alzheimer. Né? Então, o que você está fazendo com a sua mente? A evolução de uma mente maltratada gera uma depressão. O que você está fazendo com a sua mente? Né? Então, veja como a evolução vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Mas como é que você está trabalhando? Né? O teu emocional, a mesma coisa. Como você está trabalhando o seu emocional para que possa evoluir de uma maneira satisfatória? Você está vendo se você está ficando ansioso, está ficando com raiva, está ficando triste, como é que é isso, né? Então veja que a evolução pessoal, ela vai ajudar você a ter uma evolução profissional. Vocês sabem o que eu mais trabalho hoje? Adivinhem. O que eu mais trabalho hoje são questões ligadas à evolução pessoal. Apesar de eu ser coach e trabalhar com liderança, sei lá, mais de 30 anos, né? E ter desenvolvido muitos líderes, etc., aonde pega é exatamente no pessoal. É o pessoal que impacta o profissional. O pessoal que eu estou dizendo são essas soft skills, sabe? Que impactam diretamente na competência, no desenvolvimento da pessoa. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu só estou começando a conceituar. Vocês não estão falando comigo, eu estou ficando muito chateada. Estou ouvindo aqui o feedback, tem que fazer sentido para quem recebe. Exatamente. Se não fizer sentido, a pessoa não evolui. Por isso que quem dá precisa saber dar um feedback com amor, né? Porque na hora que eu dou um feedback com amor, a outra pessoa pode entender e pode evoluir. E às vezes nem não é tanto com amor, mas a pessoa é inteligente o suficiente para conseguir evoluir. Não é tão simples assim, viu, pessoal? Não é tão simples. É alguma coisa que a gente precisa se trabalhar para poder entender. Bom, vamos lá. Então, eu falei da pessoal e vamos falar agora um pouquinho, além de eu fazer esse diagnóstico, né? Eu preciso entender que eu preciso estabelecer uma meta, tá? Agora, olha só. A evolução, ela é gradativa e constante. O ponto que eu vejo que muitos de nós nos perdemos porque a gente quer evoluir assim, ó. A evolução não é assim. A evolução é gradativa e constante. Por isso, eu preciso sempre parar e falar assim: nossa, deixa eu entender esta meta e trabalhar nesta meta. Né? Então, veja só, na hora que eu defino uma meta e vejo que eu cheguei lá, eu posso falar assim: puxa, olha que legal, eu consegui evoluir, agora eu posso dar o outro passo. Veja, a gente ensina isso para criança, não é assim? A criança faz isso, ela dá um passinho depois do outro, e depois do outro, e depois do outro, e exatamente ao dar esses passos, ela vai evoluindo cada vez mais. Então, evolução, quando a gente fala em evolução, tanto pessoal quanto profissional, é uma evolução gradativa e constante. Eu não posso querer que uma criança saia correndo antes dela aprender a andar. O que acontece nos nossos tempos é que a gente está precisando evoluir rapidamente. Então, não dá para dizer assim, ah, que legal, olha, agora eu já evoluí, eu já consigo fazer isso. Ah, daqui a uns 2 anos eu penso na outra evolução. Não, não dá. Esse é o grande problema. Hoje, a nossa evolução, ela precisa ser rápida, mas mesmo assim ela é constante e é passinho depois de passinho. Não são passos largos porque podem fazer você cair. São passos firmes, mas não necessariamente muito largos. Sabe aquela história? Não dê passo maior que a sua perna. Eu acho que isso vale muito para a gente pensar. Não dê um passo maior que a sua perna, mas vai aumentando, né? Vai se desafiando, porque a evolução vai acontecendo nesse patamar. Então, vamos lá. Então, vou chegar no PDI, tá, pessoal? Mas estamos indo ainda para entender como é que funciona. Fiz o diagnóstico, a partir daí eu vou definir aonde eu vou chegar. O primeiro movimento. Ah, ok. Vamos pensar no profissional, né? Hoje eu sou um analista, eu quero assumir uma primeira posição de liderança.
Tá legal. Se você é analista e você quer assumir a sua primeira posição de liderança, o que você precisa fazer para você conseguir chegar lá? Então, assim, quais são as ações práticas que você vai ter que colocar, vai ter que fazer para se desenvolver? É a mesma coisa, né? Ah, hoje eu não cozinho nada, eu quero saber fazer doce. Qual é a ação prática que você vai fazer para dar esse primeiro passo? Ah, hoje eu sou uma pessoa muito raivosa. O que eu vou fazer para ser mais calma? Ah, eu sou uma pessoa que eu não tenho namorado nenhum. Tá legal. O que você vai fazer para conseguir seu namorado, né? Não tem como. Se você não coloca foco naquilo que você quer fazer, não tem jeito. A coisa não vai, né? Você precisa colocar foco naquilo que você precisa fazer para que a coisa ande. Você não consegue fazer a coisa andar e a coisa crescer se você não colocar foco, né? Em tudo na vida. Então, aonde você quer colocar foco? Aí você deve estar dizendo assim, pô, mas peraí, como é que faz, né? Eu quero várias coisas na vida. Aham, é isso mesmo. Eu vou dizer para você que a gente evolui em várias áreas da vida da gente ao mesmo tempo. E que bom, né? Já pensou se você evoluísse só numa área? Não, você evolui em várias áreas da vida ao mesmo tempo. Até porque as coisas estão conectadas, né? Quando você evolui numa área, você vai evoluindo noutra. O duro é você não evoluir, você ficar parado, porque vai evoluir. Só que talvez não da forma como você gostaria que evoluísse. Vão colocando as suas perguntas, tá? No final, vou deixar um tempo aí para perguntas, mas eu queria já ouvindo vocês. Bom, pessoal, então vamos lá. O que mais que eu preciso falar para vocês, né? A partir do momento que eu coloco essas pequenas metas, eu tenho que, com certeza, me avaliar, me acompanhar e, mais do que isso, poder fazer um movimento dentro de mim de valorização dessa conquista. Por quê? Porque esta evolução, ela precisa ser valorizada. E às vezes a gente não faz isso. A gente fica esperando que o outro faça. Não façam isso. Olhe para você e fala, nossa, que 10. Eu consegui fazer alguma coisa que eu não fazia antes, né? E isso significa evolução. Não é assim que a gente faz no esporte? Ah, você tá fazendo corrida, sei lá, tá fazendo qualquer esporte. Quando você consegue um pouco mais, nossa, eu evoluí, ó, consegui correr um pouquinho mais, consegui bater minha meta. Então, isso funciona na área de vendas, onde eu posso evoluir, batendo minhas metas de vendas. Isso funciona num trabalho onde eu quero ser um gestor, eu quero ser um diretor. Esse é um outro ponto interessante, né, pessoal? Porque muitas vezes você chega num cargo de liderança e aí acha que você não precisa evoluir mais. Sinto muito informar, você vai precisar continuar evoluindo para o resto da sua vida, porque o fato de você ser um líder hoje não quer dizer que amanhã você não precise trabalhar com outras questões, com outras empresas ou com outras pessoas e até em outros níveis de liderança, porque quando você está no primeiro nível, você precisa conhecer algumas coisas. Quando você vai subindo de nível na liderança, sua evolução também acontece. Então, veja uma coisa que é fundamental nós entendermos. A evolução não tem idade. Você não para de evoluir nunca. Nunca. Então, é muito importante nós entendermos, uma criança evolui e evolui muito rápido, até porque ela precisa fazer parte do mundo adulto, então ela tem vontade, né, de evoluir. Aí o adulto, ele precisa evoluir, porque ele precisa dar conta das contas, tal, não sei o quê. E às vezes a gente esquece que continua evoluindo em todas as áreas da vida. E provavelmente, quando a gente estiver bem no finalzinho da vida da gente, a gente vai continuar evoluindo para uma outra dimensão, mas vai ser uma outra evolução. Então, veja a importância da gente entender a questão da evolução. Bom, e qual é o benefício da gente evoluir, né? Quando a gente evolui, é uma coisa interessante, porque os benefícios são vários. Quando você evolui, você não evolui sozinho. Na hora que você evolui, você leva a gente com você. Na hora que você evolui, você leva as pessoas que estão próximas também para um outro patamar. Então, a evolução ajuda
muito as outras pessoas. Ajuda também você a ter compaixão, porque você sabe quanto custa alguém evoluir. Então você pode, ao mesmo tempo que sobe para um outro patamar, dar a mão para outra pessoa subir também. Então a evolução não é um processo que a gente faz sozinho. A evolução é um processo que a gente faz junto com o outro. Oi, Céu! Beijo, que bom você tá aí, né? Ontem você me ajudou a evoluir muito, né? Então, a evolução é um processo onde eu dou a mão para alguém, para a pessoa subir, e alguém me dá a mão para subir também. Então, nem sempre a gente consegue evoluir sozinho. Às vezes, a gente precisa de alguém que seja um exemplo. Então, olha como é importante que nós evoluamos, porque cada vez que eu sou capaz de evoluir, eu sou capaz de puxar uma outra pessoa. Né? E isso em qualquer área da vida, não é assim? Às vezes você aprendeu a dançar, ai que legal, não sei o quê, aí você chega para uma amiga, para um amigo, e fala assim, vamos dançar comigo, não sei o quê, você está ajudando a pessoa a ir para um outro patamar, você está ajudando a pessoa a crescer, você está ajudando a pessoa a se desenvolver. Do mesmo jeito que eu acho que a Malu não está aqui hoje, mas, por exemplo, a Malu, uma pessoa 10, né, que ela virou para mim e falou assim, vamos fazer psicanálise? Eu não sabia exatamente o que era psicanálise, a diferença de psicanálise e psicologia, fazer uma bagunça. Falei, quer saber? Vamos, né? Nossa, o quanto que a Malu me ajudou me convidando para fazer um curso, né? Então, quando a gente, de fato, está aberto para evoluir, os pequenos toques que nós recebemos das pessoas são toques extremamente importantes para a gente ir para um outro patamar, né? E às vezes são convites. Vamos fazer tal coisa? Vamos viajar para tal lugar? E às vezes a viagem é um grande momento de evolução, porque você encontra com outras pessoas, você desenvolve outras competências, né? Então, desenvolver novas competências é a grande chave de um processo evolutivo. E você pode desenvolver competências, tanto físicas, quanto mentais, quanto emocionais, quanto espirituais, né? E as profissionais, elas se valem disso tudo. E tem também a roupagem das competências profissionais que nós sabemos que as empresas querem que a gente tenha, né? Então, uma competência técnica, uma competência humana, uma competência conceitual. Só que eu preciso saber, para onde eu quero chegar, o que eu tenho e o que eu preciso. É esse o ponto, né? E olha quantos benefícios existem quando eu sou capaz de pensar nessa evolução. Agora, sabe quando que a gente pensa mesmo na evolução? Primeiro, quando a gente para de achar que os outros são responsáveis pela nossa evolução. Quem é responsável pela evolução somos nós e não é o outro. Segundo, quando a gente se dá conta que nós somos seres finitos, que quer a gente queira, quer não, uma hora a gente vai morrer. E se a gente não aproveitar cada dia da nossa vida, o que vai acabar acontecendo é que você morre sem ter evoluído tanto quanto você poderia. Então é uma sacanagem com você mesmo, né? Cara, pera um pouquinho, você tá aqui, você não vai aproveitar isso? Não, né? Pera um pouquinho, aproveita para evoluir e aproveita, acima de tudo, para realizar a sua missão de vida, porque quem tem noção da sua missão de vida, quem sabe que tem um propósito, tá sempre parando para pensar e falando assim, nossa, o que eu posso fazer para poder ajudar as pessoas, né? Esse é o propósito. A Cel está dizendo assim, fazer vínculos, estabelecer relações de ajuda funcionam como degraus que facilitam encostar nos sonhos. Metas é lindo, né? É só a Cel para falar isso. Mas é isso mesmo, né, Cel? Fazer vínculos, estabelecer relações, porque é a tal história, né? Quando eu faço relação com o outro, eu faço uma união aqui, essa outra pessoa me puxa, me ajuda e eu também vou puxando. E de repente, né, é um processo de dança mesmo, né? Onde um vai levando o outro, vai levando o outro, vai levando o outro. E isso vale na vida pessoal e vale na vida profissional, nas duas formas, né? Nas duas formas. Então, é muito importante nós fazermos isso e entendermos que, às vezes, eu evoluo com uma criança, né? Eu tenho certeza que meus netos ajudam muito meu filho a evoluir. Talvez meus netos tenham ajudado muito mais na evolução do meu filho do que eu mesma, porque eles são
grandes fontes de evolução. Então, a evolução, ela vem desse vínculo que acontece por amor, às vezes acontece até por ódio, viu? Mas os vínculos ajudam muito as pessoas a evoluírem. Olha que legal, né? Então, o vínculo que eu tenho com o meu chefe, o vínculo que eu tenho com o meu par, o vínculo que eu tenho com o meu cliente. Nossa, quanto que eu evoluo com os meus clientes. Aliás, beijo para todos os meus clientes. É assim, eu evoluo 24 horas por dia graças aos meus clientes também, né? Graças ao meu filho, graças à minha mãe, graças aos meus funcionários, graças aos meus gatos, graças a todas as pessoas, mas aos meus clientes. Porque os meus clientes, pô, como é que eu fui, você sabe como é que eu fui ser coach? Por que eu desenvolvi isso? Porque uma vez a dona Cláudia, não sei se ela está aí, beijos, Cláudia, se tiver, se não, fique sabendo que você é uma pessoa muito importante para mim, porque a Cláudia vira para mim e fala assim, ai, Fátima, eu estou querendo muito que você seja minha coach. Eu não fazia a menor ideia nem do que era coach. Aí eu falei, você quer que eu seja as coach? O que faz um coach? Eu falei, conversa. Eu falei, tá bom, então vamos conversar. E a partir daí eu fui fazendo todas as formações nacionais e internacionais como coach. Do mesmo jeito que Enneagrama, que é assim, tudo de bom para mim, né? Porque foi uma grande chave de desenvolvimento, uma funcionária minha, né, a Jorge Vilas Boas, né, que hoje é uma consultora muito legal, vira e fala para mim assim, você precisa conhecer Enneagrama, não é possível que você não conheça. E ela me obrigou a conhecer Enneagrama. E isso fez, assim, mudar na minha vida, né? Então, olha o que eu estou dizendo. Eu estava dizendo até então que normalmente a gente evolui fazendo um diagnóstico, tendo um plano, né, e desenvolvendo metas pequenas. Esse é um jeito de evolução. Um outro jeito de evolução é você estar aberta, né, as pequenas grandes coisas da vida, né? Ontem você falou, não é gracioso, é gratio, eu não sei, graticidade, né? Eu não sei se era isso, depois você escreve, porque eu tô louca para lembrar e eu não lembro. As pequenas coisas que vêm de graça na vida da gente e que, de repente, são grandes formas de evolução. Por exemplo, quando a gente observa a natureza, né? Como a gente evolui quando a gente pode olhar, por exemplo, para uma praia deserta e ver que nessa praia deserta, ela, quando está cheia de pessoas, ela não faz distinção. O mar não diz, olha, você desse gênero, você dessa cor, você entra, você não entra. Não tem distinção, a diversidade impera numa praia, né? E quando ela está deserta, a gratuidade, obrigada, Céu, obrigada. Gratuidade nessas coisas bem de graça, né? Mas olha só, a natureza, todo mundo pode cheirar uma flor, né? A flor não vai dizer assim, olha, o seu nariz é oriental, por isso você não me cheira. O seu nariz tem uma cor preta, então você não me cheira. Não é isso. A natureza, ela inclusive, ela tem a diversidade nela. Então, se você olha para a natureza, ela não diz assim, você é mulher, você não chega perto de mim, você é homem, eu quero você. Não, né? Ou o contrário. Não, a natureza está aí, ela aceita a diversidade, você consegue enxergar como a natureza se desenvolve, e é o mesmo jeito que nós nos desenvolvemos. Enfim, eu não vou ficar falando aqui disso, porque nós então vamos abrir um outro campo, mas, de novo, a evolução, ela se dá através da observação das pequenas, grandes coisas que acontecem na vida, né? Então, olha só, é uma outra linha que a gente pode caminhar. Mas, vamos continuar colocando e agora entrando um pouquinho mais para o lado profissional, porque eu entendo que muitas pessoas que estão aqui também estão esperando que eu fale sobre essa questão da evolução no profissional. Façam perguntas, vocês não estão fazendo pergunta, eu não vou depois saber o que vocês querem que eu fale. Então, façam perguntas para eu poder caminhar dentro daquilo que vocês querem. Mas olha só, quando eu estou falando da questão do profissional, eu preciso entender também que, e tanto pessoal quanto profissional, mas vamos lá no profissional, eu tenho que viver o meu presente. Não adianta ficar, porque eu devia ter feito isso e não fiz, porque eu devia ter feito tal faculdade e eu não fiz, porque o meu pai devia ser rico e não era. Esquece. Passado é passado. A única coisa que você pode fazer é trabalhar no seu presente, porque trabalhando no seu presente, talvez, quem sabe, você vai conseguir fazer o teu futuro ser um pouco diferente. Mas para isso, você precisa evoluir.
Preste atenção nisso. Muita gente quer que o futuro seja diferente sem fazer nada no presente. Então esquece, a evolução é no aqui e agora. E a gente precisa ver o aqui e agora, né? E essas conquistas, elas precisam acontecer no nosso dia a dia para que a gente consiga dar conta delas, né? E fazer com que elas aconteçam. Agora, veja bem, para que isso aconteça, um ponto básico é que eu preciso cuidar do meu tempo. Gente, é muito louco, né? Eu estava conversando com uma pessoa que ela me dizia o seguinte: eu quero evoluir nessa direção. Eu falei, tá bom, 10, ótimo. Agora me diz uma coisa: quanto tempo que você dedica para a evolução nessa direção? Aí a pessoa parou e falou assim: nenhum. Eu falei, como é que você quer evoluir? Né? É a mesma coisa. Eu quero, eu quero aprender, eu quero evoluir sendo uma boa líder. Tá. Quanto tempo você gasta para ler livros sobre liderança, fazer cursos sobre liderança, observar o comportamento de outros grandes líderes, ouvir TEDs ou podcasts, né, sobre liderança? Eu não tenho tempo. Tá, mas se você não tem tempo, como é que você quer evoluir? Então entenda que para a gente evoluir em qualquer área da nossa vida, você precisa dedicar tempo para isso. E como é que eu faço então? Eu tenho que olhar para o que quer queira, quer não, nós temos 24 horas por dia. Dessas 24 horas por dia, como que você pode compactar, o que você pode tirar e quanto tempo pode sobrar? Ou, por exemplo, eu quero evoluir para ter um físico legal. Tá legal, tá bom. Quanto por dia você pode tirar para treinar? Porque se você não pode fazer isso, é sonho, né? Quer dizer, fica uma ilusão e você fica se tormentando, né? Porque você não consegue dar conta de uma evolução que você quer fazer na sua vida. Ou mesmo evolução espiritual. Quantas pessoas que falam assim, não, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero ser uma pessoa mais evoluída, tal. Tá, quanto tempo você se dedica a estudar as filosofias, a estudar os vários tipos de religião, a estudar, por exemplo, o seu caminho e ter uma profundidade maior com algumas práticas? Não, eu não faço nada disso. Então, como é que você quer evoluir? Então, por isso, pessoal, a gente precisa pensar o seguinte: qual é o tempo que eu disponho para fazer a evolução X, seja ela qual for? Então, basicamente, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Tá, para eu sair daqui e chegar aqui, quais são as competências que eu preciso desenvolver? E quando eu falo em competência, eu estou falando em conhecimento, eu estou falando em habilidade e eu estou falando em atitude. Eu estou falando dessas três coisas. Quais os conhecimentos que eu preciso desenvolver, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, quais são as atitudes que eu preciso desenvolver para sair daqui e chegar aqui. Às vezes, você precisa do apoio de um mentor, de um coach, de alguém para te ajudar a enxergar isso. Mas cuidado, se tiver muito difícil para você enxergar, o que você tem que fazer para sair daqui e chegar aqui, traz esse lugar aqui em cima um pouquinho mais para baixo e veja qual é esse primeiro passinho. E a partir daí, defina, né? Defina. E quanto tempo que você quer dedicar para cada uma dessas coisas que você quer. Então é importante, sabe, a gente poder pensar nessa questão, ou seja, o que eu quero fazer, como eu quero evoluir, para onde eu quero chegar, né? Bom, eu não sei se vocês conhecem os 5 Ws e 1 H. E é bem legal a gente conhecer, porque esses 5 Ws e 1 H que trazem what, where, when, how, e o outro que eu estou esquecendo, why, né? Que é o porquê, quando, onde, como, né? Você começa a pensar o que você vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro W, por quê, né? Então, assim, eu quero evoluir de onde para onde, por quê? Qual é o propósito disso? Porque, às vezes, você quer uma evolução que no fundo não tem significado nenhum. E aí eu sinto muito informar que quando você está querendo uma evolução que não tem significado nenhum, você não vai dar conta dela, porque não tem significado. Então você tem que pensar, por quê? Né? What? O quê? O que você vai fazer, né? Assim, qual é o passinho que você tem que dar? O quê? O que você tem que evoluir?
né? O que você tem que evoluir? A partir daí, quando que você vai fazer isso? Colocar data, colocar meta, colocar tempo para isso, né? Como que você vai fazer isso? E aonde, né? Então, são 5 pontos que vocês podem colocar numa planilha, se quiserem, mas pensem aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, eu vou fazer um curso, eu vou conversar com alguém, eu vou ler um livro, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que fazer uma viagem, mas eu vou ter que economizar dinheiro, né? O que eu tenho que fazer? Então, pensar em evolução é pensar de uma forma séria, é colocar isso no papel, né? Então, assim, quais são as competências que eu tenho que desenvolver para ser um líder? Puxa, eu nem sei quais são as competências. Cara, vai fazer meu curso de liderança 4.0, você vai ver todas as competências, né? Inteligência interartificial, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, empatia, simplicidade, vai lá. Líder 4.0, pessoal, façam que é bem legal, é um curso online. Putz, eu descobri que disso tudo eu preciso desenvolver primeiro a minha inteligência interartificial, porque eu não faço ideia do que é inteligência artificial. Tá, então o que você tem que fazer? Primeiro passo eu tenho que saber pelo menos o conceito e saber onde é que eu vou entender essas coisas. Tá legal, então define o primeiro passinho. Então o que você vai fazer, como, quando, aonde, monta isso. E aí fala, nossa, não é que agora eu já sei o que é inteligência artificial? Bom, agora o próximo passo é implementar isso na minha vida. E daí vai indo, pessoal, e daí vai indo, trabalhando a sua evolução, né? Agora, o grande problema é que, às vezes, a gente começa a aprender muito e não colocar na prática, não adianta nada, porque a evolução tem a ver com ação. Não esqueçam que é evolutio, né? Evolutio, evoluir, agir. Então, eu preciso caminhar, mas ao mesmo tempo eu preciso agir. Então, eu preciso colocar na prática, senão essa evolução não acontece. Então, coloquem na prática. Para isso, algumas dicas básicas que eu queria deixar aqui para vocês. Primeiro, precisa ter comprometimento com o aprendizado. Se você, por exemplo, quer evoluir, eu preciso ter a competência de uma língua, né? Eu preciso falar inglês bem. Nossa, quanto que eu ouço isso, né? Ah, tá legal, eu me comprometo? Ah, sim, eu tenho uma professora que eu tenho aula de inglês. Tá? Quantas horas por dia você estuda inglês? Ah, não dá para estudar, eu só estudo no dia. Esquece, você não está comprometido com o aprendizado. Né? Você só está tendo aí uma desculpa de pagar uma professora de inglês. É o máximo que você está fazendo. Então, evolução significa, de verdade, se comprometer com o aprendizado. Segundo, saber que para eu aprender, eu preciso estar bem fisicamente. Porque se eu não estiver bem fisicamente, eu não aprendo absolutamente nada. Né? Eu preciso estabelecer metas e eu não posso deixar que elas se percam. Ou seja, eu não posso falar assim, eu preciso estudar inglês, eu preciso saber falar inglês correntemente até o final do ano. Só que chega no final do ano, eu continuo nem conseguindo escutar um filme da Netflix. Esquece, né? Porque você não fez as duas outras coisas. Então, você tem que ir mês a mês, dia em dia, vendo o que você conseguiu evoluir. Ah, olha, hoje eu já estou escutando melhor o filme da Netflix. Ah, que legal. Então, essa semana eu vou me dedicar a escutar os filmes para poder desenvolver a minha escuta. Semana que vem eu só vou falar inglês com todo mundo que eu encontrar. Percebe? E isso vai melhorando. Do mesmo jeito que líder. Quando eu quero liderar, o que eu tenho que fazer? Puxa, eu preciso contratar um coach para me ajudar. Legal. O coach vai falar assim, olha, você precisa ler tal livro. Ah, mas aí você não lê esse livro. Esquece. Comprometimento significa, eu vou ler o livro, eu vou dar o feedback, eu vou botar minha cara para bater, eu vou pedir feedback para as pessoas, eu vou estudar técnicas de liderança, eu vou aplicar para ver o que acontece. E aí isso vai fazendo com que a gente evolua, independentemente do campo. Agora é importante ter metas factíveis, porque às vezes você coloca uma meta impossível, né? E assim, não deixa elas ficarem pelo caminho, porque senão é aquela história como o regime, né? Ah, não, meu ponto, eu vou evoluir, eu vou ter meu corpo sarado, e daí acaba não indo. Exatamente, Dani, é sair da nossa zona de conforto, exatamente, né? E poder fazer alguma coisa. Agora, eu preciso também ser paciente e não me cobrar demais.
Porque a evolução, quando eu começo a me cobrar demais e quando a evolução começa a ser alguma coisa que me faz mal, isso acaba sendo ruim para nós. Então, a evolução também é algo que precisa ser prazeroso. Então, é importante que a gente seja paciente com a gente mesmo, né? E uma coisa importante também na evolução, pessoal, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas a natureza tem horas que ela dá uma descansada, né? Para poder continuar evoluindo. Então, a própria noite faz com que a natureza se recolha um pouco para ir no sol continuar se desenvolvendo. Então, na própria evolução, não pode ser uma coisa cheia de ansiedade, cheia de expectativa, né? E querendo que o resultado aconteça, custe o que custar. Não é isso. Veja uma criança, se você quiser que ela fale muito rápido, o que vai acontecer é que ela vai começar a gaguejar ou então falar tudo errado, porque ela não vai ter tido o tempo necessário para evoluir na maneira adequada. É como o bolo, né? Se você colocar um bolo no forno e quiser que ele fique pronto num tempo impossível, ele vai ficar um horror. Eu não sei fazer bolo, então essa não é um bom exemplo. Mas é outra história. Acho que vai ficar estufado, ou sei lá, ou vai queimar, ou vai ficar. Não sei, gente, ó, quem sabe fazer bolo sabe, né? Mas assim, se eu coloco uma massa dentro do forno e quero tirar antes do tempo, não vai ficar bom. Isso eu sei. Então a gente tem que fazer pausas para recarregar as nossas baterias. E ontem a Cel falava uma coisa muito legal, né? De vez em quando vai tomar um cafezinho, né? Porque a evolução ocorre quando você está tomando um cafezinho. A evolução ocorre quando você está vendo uma onda do mar. A evolução ocorre quando você está brincando com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu filho. A evolução não para. Se você tiver foco, quando você menos espera, aquilo que você está estudando vem de uma outra forma. É só não perder o foco. Olha como é bonito isso, né? Eu acho assim encantador. Procure se cercar de pessoas boas. Cuidado, porque às vezes você quer evoluir e aí você fala para alguém: ai, nossa, eu estou querendo muito isso. E aí a pessoa, a primeira coisa que te fala é assim: nossa, você está querendo isso? Para quê? Troco do quê? Você acha que você vai conseguir? E aí a gente coloca lá para baixo. Então, cuidado para não se cercar de pessoas que não vão fazer bem para você. Cerque-se de pessoas que te deem força para essa evolução. É aquela história, né? Faça elos com pessoas, faça vínculos com pessoas importantes para você e que te ajudem a crescer. E cultive uma coisa básica, pessoal, que todo mundo fala muito, 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 né? Mas às vezes a gente entende isso com bobagem, mas que é a história da gratidão. Na medida que a gente realmente for grata, né, pelos pequenos passinhos que a gente consegue dar, a gente consegue cada vez mais. Então, ser grata a gente mesmo e quem ajuda a gente a fazer esse caminho dessa evolução, né? Então, ser grata a todas as pessoas que podem te falar alguma coisa ou podem te conduzir a pontos diferentes de onde você estava. Então, veja, esta pandemia pode ser um grande momento de evolução, porque ele deu uma chacoalhada em todos nós, né? Uma grande chacoalhada. Então, assim, como é que nós estamos em relação a isso, né? Será que eu estou conseguindo dar conta disso? E para dar conta dessa evolução, mesmo nesses momentos complicados como a gente está vivendo, a gente precisa ter uma coisa básica, que é autoestima. Eu preciso gostar de mim para evoluir, porque se eu não gostar de mim, como é que eu vou evoluir? Então, autoestima, autoliderança é fundamental, e principalmente na evolução profissional. É nesse momento que eu preciso, mesmo quando eu fui demitida, putz, eu acabei de ser demitido, caramba, e agora? Exatamente nesse momento é que tua autoestima não pode cair. É exatamente nesse momento que você tem a grande oportunidade de falar assim, cara, eu vou conseguir fazer algo diferente, né? E vou colocar um objetivo e vou conseguir me trabalhar. Então, é esse o ponto importante, né? E com certeza, pessoal, quando a gente faz tudo isso, é só colocar num plano, né? Porque eu acho que o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, é apenas colocar isso num formato. E às vezes, o que eu tenho que colocar? Exatamente os 5 Ws e um H, como eu falei para vocês, ou então, basicamente, colocar qual o meu objetivo, né? Tá legal. Como é que eu pretendo fazer isso? Quais são as ações?
Quando eu vou fazer isso, né? E ficar com esse plano 24 horas perto de você. As empresas têm os PDIs, que eu acho muito legal, que às vezes que normalmente são feitos junto com os gestores, e os gestores acabam acompanhando. Ah, isso é ruim? Não, isso é muito bom. Porque se você tiver alguém que fala assim, e aí, como é que tá com aquela meta? Você já conseguiu chegar? O que, que você está fazendo? Olha, isso aqui tá bom, isso daqui não tá. Isso é ótimo. Então, assim, ter um mentor, ter alguém que te cobre este plano é muito bom, porque isso faz com que você vá além. Né? Então, pessoal, assim, ó, eu acabei falando muito, não queria ter falado tudo isso, mas eu acho que eu acabei falando um pouquinho demais para vocês, né? A Milena está dizendo o seguinte: no desenvolvimento de um PDI, o que você acha que não deve faltar e o que seria irrelevante? Ô, Milena, boa pergunta. O que eu vejo que não deve faltar é o foco, né? Ou seja, por que esse PDI está sendo desenvolvido? Qual é o foco, né? Esse primeiro lugar. E ter claramente quais são as ações. E veja, eu acho que uma coisa é o how much também, Regina, que é o como, né? Que entra nos recursos também, mas o how much é bem importante também, porque às vezes eu tenho alguma coisa que não dá. Mas vamos lá. O que eu acho que é extremamente importante é que as ações não sejam alguma coisa assim, eu preciso pensar sobre alguma coisa. As ações, Milena, precisam ser ações concretas, sabe? De tal forma que eu veja a evolução e que eu faça a evolução com ações concretas. O como tem que ser concreto. Então, é fazer um curso X, é implementar tal metodologia, sabe? É diminuir em tanto por cento o gasto com tal coisa, sei lá. Assim, coisas que sejam muito palpáveis. Eu vou dizer isso para vocês, que eu acho que é fundamental ter coisas muito, muito atingíveis, né? E o que é irrelevante? Eu acho que é irrelevante. Deixa eu pensar aqui. É que eu estou pensando assim, né? O que a gente coloque, o que, como, quanto vai custar, né? Eu acho que o que é irrelevante é basicamente você dizer assim, em cada ação, qual é o benefício de cada ação, né? Mas o plano é alguma coisa bastante conciso, viu, Milena? Eu acho que com certeza você deve conhecer, mas assim, alguma coisa bastante concisa, bastante focada. Então, se ficar nos 5 Ws e um H, eu acho que nada é irrelevante e tudo é extremamente relevante. Pessoal, perguntas mais? Eu acho que aqui no Face eu não tenho mais nenhuma pergunta. Aí no Instagram não tem mais nenhuma pergunta? Não mesmo? Eu sei, será que eu fui tão clara assim? Vocês gostaram? Não gostaram? Manda coraçãozinho se gostaram. A Milena falou, entendi. Que bom, Milena, obrigada, viu? Veja se tem algumas outras perguntas, porque é bem... Oi, Sanomia Mauri, eu não sei, porque aí é muito gozado, né? Porque o Instagram vem os nomes todos diferentes e eu não sei quem é, mas ó, beijos, não sei. Bom, gente, então me parece no Instagram, não vi ao vivo, sim, tá no Instagram ao vivo também, tá? Tanto no Instagram quanto no Face. No Instagram tá no meu pessoal, né? Oi, Francisco, que bom que você viu. Legal, Hans, momento de reflexão. Tá, tudo bem, Milena, mas se você não viu inteiro, dá uma olhadinha que vai ter. Ok, me parece que as pessoas gostaram, fico feliz, né? Igor, muito bom, que bom que o pessoal gostou, que bom. Gente, olha, então assim, falta 1 minuto e 49, eu quero, assim, agradecer muito a cada um de vocês, pedir realmente para que vocês coloquem o que gostaram, efetivamente compartilhem, porque é importante a gente compartilhar conhecimento cada vez mais, né? Não esqueçam que sábado que vem a gente vai ter um curso. Que legal, Cida, você assistiu junto com teu esposo e tua filha? Tá bom, manda um beijinho para sua filha e para o teu esposo, um abraço. Então, olha, não esqueçam que sábado que vem a gente vai ter um curso de Enneagrama, Introdução ao Enneagrama. Então, quem não fez, faça, porque é muito importante para o conhecimento de vocês.
E no outro final de semana nós vamos ter um curso de liderança à distância. Então participem, né? E fora isso, tem o curso online. Para quem quer evoluir, para quem quer se desenvolver, façam o curso online de liderança 4.0. É um curso que está super barato e é apostilado, tem podcast, tem uma série de coisas. Então, sugiro fortemente que vocês façam para que a gente possa evoluir mesmo, né? E continuar evoluindo, porque o bonito da vida é a gente se evoluir, né? Então eu evoluo graças às várias pessoas que eu conheço e quero que todo mundo evolua também. Gente, beijo no coração, que legal que você gostou, Cons. Beijo. Até. Até vem um domingo que é o último capítulo da primeira série que eu e com a Malu Delavi. Grande beijo. Obrigada que você gostou, Francisco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.